You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait. Semana passada, nós meditamos em Efésios, capítulo 6, verso 11, e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nós meditamos a partir desse texto e vimos que Paulo fala sempre sobre o grande combate dos servos de Deus, mas que Paulo ensina que você não deve jamais ir para esse campo de batalha de maneira presunçosa. Deus determinou os meios de graça e determinou para nós uma vestimenta para a batalha, e vimos que nossa geração é caracterizada pela presunção, como as pessoas se veem como heróis nessa batalha, mas a grande característica dos nossos dias é a falta de preparo, o despreparo, o desprezo pela palavra de Deus. Ou então alguém lê um livro ou dois de algum autor qualquer e se acha preparado. Falta zelo pela palavra de Deus, sabe, aquele zelo de Davi. Eu medito nela de dia e de noite, e nós vimos que sem o conhecimento das verdades bíblicas, como Deus a revelou, ninguém está combatendo de verdade, e quanto mais o homem faz, pior é, porque quem não combate com a verdade, combate com o engano. E confiar em Deus, dizer que confia em Deus sem tomar toda a armadura de Deus, é um sinal de confiança carnal. Então nós vimos que o lugar onde nós podemos nos revestir de maneira mais profunda de toda essa armadura é o livro de Romanos. E sem as verdades profundas de Deus que nos faz estar firmes contra as ciladas astutas de Satanás, nós não estamos combatendo e nem estamos confiando em Deus, mas desprezando Deus que nos ordenou a tomar essa armadura. Então eu disse que o que caracteriza a nossa geração é uma era de soldados nus, que você olha para o campo de batalha e nós podemos imaginar o ridículo de ver um monte de soldados indo para a guerra nu, sem nenhuma proteção. Então nós começamos a olhar assim, a ter uma vista panorâmica de Romanos, e vimos que todos os caminhos levam a Romanos, e paramos lá no ápice do livro de Romanos, e falamos que se o Romanos é o Everest de Romanos é o capítulo 8 de Romanos. E como vimos, Calvino disse: quem entender o livro de Romanos terá seguramente uma porta aberta para a compreensão de toda a Escritura, e que Lutero disse que esse é o mais claro de todos os evangelhos. Foi estudando Romanos que Lutero começou o grande brado da reforma, não é? E falamos sobre William Tyndale, um dos mártires da igreja, reformador também, que disse: a parte principal e mais excelente do Novo Testamento é Romanos, o mais puro Evangelion. E vimos que toda a Bíblia leva cada um de nós para Romanos, todas as estradas, todos os caminhos da Bíblia nos levam para Romanos, e que todas as verdades de Deus são vistas com mais clareza em Romanos. E então William Tyndale disse: nenhum homem pode verdadeiramente lê-la com demasiada frequência, ou estudá-la muito bem, pois quanto mais é estudada, mais fácil se torna, e quanto mais profundamente forem buscadas, as coisas mais preciosas são encontradas nela. Na carta aos Romanos: tão grande é o tesouro espiritual que jaz escondido aí. Por esse motivo, todos os homens, sem exceção, devem exercitar-se diligentemente neste ponto e gravá-lo, lembrar dia e noite continuamente, até que todos os pontos essenciais de Romanos estejam completamente acostumados à sua mente. É assim que nossa geração é caracterizada? De forma nenhuma, não é? Então nós meditamos até chegarmos onde Paulo, lá no ápice
do ápice, não é? No Everest do Everest, que é Romanos, que é o capítulo 8, ele diz: que diremos, pois, destas coisas? E eu lembro que foi exatamente aí que nós paramos. Mas nós falamos que nós vamos entender melhor Romanos se andarmos por todos os caminhos da Bíblia, e vamos ver todos os dramas do homem. E falamos também que o caminho para Romanos 8, que é o ápice da carta, nós só temos esse impacto através de andarmos do capítulo 1 ao capítulo 7, para chegarmos lá, que o Everest, eu lembro, a gente mencionando isso, nós não podemos chegar lá de avião ou de helicóptero, nós temos que ter aquela subida, não é? E é isso, do capítulo 1 ao capítulo 7. Então eu quero começar com um breve resumo do que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 7, assim, essa vista panorâmica. Por quê? Porque se você já viu como as pessoas sobem o Everest, é interessante, tem vários acampamentos, né? E eles sobem até uma altura e ficam lá, para que o corpo humano se adapte a menos oxigênio. Depois que eles ficam lá um dia, dois, eles descem de novo para um acampamento lá embaixo, passam lá mais uns 2 dias, sobem, passam por esse acampamento e vão para o próximo, ficam lá uns dias, deixam o corpo acostumar e descem de novo. Eles vão subindo, descendo, subindo, descendo, subindo e descendo. Por isso que é tão longa, porque o corpo precisa ir se adaptando, e quanto mais eles sobem, eles vão chamando que se aproximam da zona da morte, não é? E o corpo tem que ir se adaptando àquela... É isso que nós temos que fazer aqui em Romanos. Nós não estamos estudando a carta aos Romanos, mas estamos querendo ver, na verdade, aquilo que Paulo falou lá em Efésios, que só com a armadura completa nós podemos pelejar. Ele nem disse que nós devemos tomar a armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus, toda a verdade. E um resumo de Romanos de 1 a 7, como já vimos semana passada, mas temos que lembrar para continuar. Nem todos viram, é óbvio que lá na internet já está lá o sermão que as pessoas podem ver de novo. Romanos ensina sobre o problema mais fundamental do universo, e todos os crentes têm que ser experientes nisso, que os homens, criaturas de Deus, todos nós, pecaram. Todos, sem exceção, estão aquém da glória de Deus para a qual nós fomos criados. E por causa disso, todos os homens no mundo, os mais morais e aqueles que nós achamos mais imorais, todos os homens, os que nós achamos bons e os que achamos maus, estão sob a ira de um Deus onipotente. Quando nós falamos que você só pode respirar o ar rarefeito, mas maravilhoso de Romanos 8, andando, porque se nós não aceitarmos aquilo que Romanos de 1 a 7 diz, Romanos 8 não tem nenhum impacto. Não podemos passar por cima. Esse é o problema da nossa condição. Essa é a descrição de Paulo em Romanos 1 sobre o pecado. Há um problema, e a consequência desse problema é a ira de Deus. Há uma culpa real sobre todos os homens, e há uma condenação real. Todos estão condenados, nascem no mundo sobre a ira de Deus, vivem para fomentar essa ira, vivem assim. Por quê? Porque Deus é um juiz e criador do universo. Esse Deus é santo, puro e justo. Então a conclusão de Paulo, depois dos capítulos iniciais, Romanos 3:9 é: pois que somos mais excelentes. Ele está falando sobre os homens mais excelentes da terra, os judeus. Eles tinham a palavra de Deus, eles se esforçavam, muitos eram fariseus como Paulo era, procuravam obedecer, procuravam viver uma vida, e Paulo tinha falado sobre a imoralidade, a vida dos pagãos, mas depois ele fala desse povo todo, que conhecia a lei de Deus. Ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus quanto os gregos estão todos debaixo do pecado, todo mundo debaixo da ira de Deus. Vocês judeus tentando ser bons homens, e os pagãos, todo mundo. Em Romanos 3, 22, 23 ele diz: não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a definição
mais profunda de pecado. É com ela que nós nos revestimos para combater contra os enganos de Satanás, que usa isso. Nosso pecado tem a ver com Deus e não com o homem em primeiro lugar. Nós nos preocupamos sempre com o pecado que atinge o homem. Por exemplo, se alguém dá um tiro em alguém, nós ficamos preocupados. Com a imoralidade não está fazendo mal a ninguém. Não é assim? Porque nós pensamos em pecado em relação de homem para homem. Nós achamos pecado terrível quando o homem faz mal a outro homem. Mas a Bíblia não fala dessa forma. A definição profunda bíblica de pecado, o clímax da acusação é: vocês estão destituídos da glória de Deus. O que vocês fazem vai contra Deus, e esse é o problema de vocês. É por isso que o homem que vocês acham bom está sobre a ira, e o que vocês acham mal está sobre a ira de Deus. O nome de Deus, ele diz em Romanos 12, 24, é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O problema todo do pecado é o nome de Deus. Esse é o problema. É o que faz pecado, pecado. Não é o homem, é Deus. Sabe? Não é porque primeiro o pecado fere os homens. A vida é miserável por causa do pecado. Mas não é primeiro porque ele fere as pessoas, mas porque ele é uma blasfêmia ao glorioso nome de Deus. Então o mal supremo, o ultraje final do universo é esse. É por isso que o nosso discurso não pode ser do humanista lá no mundo, porque o humanista é focado no homem. E muito do evangelho hoje tem se parecido demais com o mero humanismo, sabe? Focado no homem, no bem-estar do homem, sim, mas deixando para trás o ponto principal que Romanos traz para nós. Você não tem como combater assim. Você pode estar fazendo muito, e até lutando muito, mas você não está com a armadura de Deus, e o mundo aplaude um evangelho que deixa Deus de fora, porque o mundo já deixou Deus de fora. O mundo até aplaude uma denúncia contra o pecado que atinge o homem e faz o homem sofrer, mas nada sobre a glória de Deus, porque o homem está destituído da glória de Deus, e o mal supremo, o traje final do universo é esse. A glória de Deus não está sendo honrada, é o que o apóstolo Paulo diz. A santidade de Deus não está sendo reverenciada. Esse é o ponto focal da nossa mensagem. A grandeza de Deus, do seu ser, não tem sido admirada pelos homens. O poder infinito de Deus não tem sido louvado a cada manhã, a cada dia, a cada batida do coração. A verdade de Deus não tem sido procurada. Abra os jornais, não há sessão sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus, essa é a essência do pecado, queridos. A santidade de Deus não é reverenciada, a glória de Deus não é honrada, a grandeza de Deus não é admirada, o poder de Deus não é louvado pelos homens. A verdade de Deus não está sendo procurada, buscada dia a dia. A sabedoria de Deus não é estimada. O homem, na sua própria sabedoria, Paulo diz, ficou louco. A beleza de Deus não é valorizada. As pessoas podem até admirar e valorizar a beleza do sol, do mar, da natureza, lutar para não derrubar a floresta, mas a beleza de Deus não é valorizada. E é por isso que o teu evangelho é aquele que não derruba a floresta, o mundo pode, é porque ele gosta de floresta, mas a beleza de Deus ele não vê. Paulo diz, esse é o pecado. A bondade de Deus não é saboreada pelos homens. Os homens não acordam a cada manhã sentindo, Deus é bom. A fidelidade de Deus, não, as pessoas não confiam nela. Paulo diz, esse é o pecado. Cada pecado diz para Deus, olha, nós não saboreamos tua verdade e nem confiamos na tua fidelidade. Nós confiamos em muitas coisas. Confiamos no dinheiro e naquilo que pode nos trazer alegria. As promessas de Deus não são a nossa esperança. Nós ficamos sonhando, o pecado do homem reflete isso, sonha contra as coisas, os mandamentos de Deus não são obedecidos, a justiça de Deus não é respeitada, a ira de Deus não é temida, as pessoas não gostam nem que falem sobre a ira de Deus, e quando se fala, mesmo aqueles que falam, não agem como se soubessem o que é a ira, o que é um Deus santo e todo-poderoso, é estar irado. A presença de Deus não é valorizada, de tal maneira que o mundo não valoriza a presença de Deus, é óbvio, nem percebe a sua presença, mas a igreja
faz daquilo que devia ser a valorização da presença de Deus um mero entretenimento às vezes, ou mera autoajuda humana, e a pessoa de Deus não é amada. Paulo diz: isso é o pecado. Essa é a definição. O infinito, todo glorioso, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, Criador do universo, para quem todas as coisas existem, como ele diz em Romanos 8,36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquele que tem a vida de cada pessoa em cada mão, momento a momento, batida a batida do coração, como Atos 17:25 diz. Esse Deus é desconsiderado, ele é desacreditado, é desobedecido e é honrado pelo mundo. O mundo inteiro então está debaixo da ira de Deus, porque esse é o traje final de todo o universo para com o Criador. Por isso que Paulo diz: não há exceção. O judeu e o grego, Deus está à margem da vida humana. Deus foi tirado da vida humana. Eles vivem, o mundo vive como se Deus não existisse, e essa é a definição máxima de pecado. Qual é a consequência disso? Esse é o caminho, é um resumo do que vimos semana passada, é o caminho para Romanos 8. A consequência é que a ira de Deus se revela dos céus, Paulo diz, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pois embora tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O fracasso em fazer da graça de Deus, da bondade de Deus, e da glória de Deus o centro das nossas vidas, é a razão de Deus estar irado. Portanto, Deus está irado contra o mundo todo nessas condições. Então Paulo diz em Romanos 2,5: mas segundo a tua dureza, a dureza do teu coração impenitente, você entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Em Romanos 2,8: não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, então receberão a ira e a fúria de Deus. Muita gente não gosta desse evangelho. Eles não podem chegar em Romanos 8, porque eles não podem caminhar por aqui. Todos os caminhos trazem a Romanos para nós vermos essa realidade. Em outra versão: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedecem à iniquidade. Então, quando ouvimos a palavra debaixo do pecado, sabe, e que os pecadores vão receber a fúria de Deus, nós devíamos tremer. O mundo inteiro também. Nós precisamos deixar essas palavras terríveis entrar em nossos corações. Paulo diz: essa é a armadura de Deus. Gente assim, revestido com essas verdades, eles estão prontos a lutar contra Satanás e as suas astutas ciladas. Quando Deus onipotente tem uma fúria, isso é terrível. É a pior força contra a qual uma criatura pode estar e que devia apavorar o seu coração. Quantas vezes a gente lê que um furacão furioso está indo para uma cidade, as pessoas estão desesperadas, elas botam madeira nas portas, elas saem da cidade rápido, por causa da fúria do furacão. Eles têm medo, a gente tem medo. Se falar que amanhã vai ter uma tempestade furiosa aqui no Rio de Janeiro, que vai alagar tudo, nós ficamos preocupados. Se vai alagar nossa casa, vai cair, se vai morrer gente, quantos vão morrer? Mas essas forças não são nada. Ontem, sei lá, passou um meteoro pertinho da Terra, tinha gente com medo. E se o meteoro cai na Terra? É furiosa a natureza, vai destruir várias coisas. O meteoro era do tamanho de um campo de futebol, não era muito grande, mas vai que cai aqui em Campo Grande. As pessoas têm medo, a natureza é furiosa, as pessoas ficam preocupadas. Os satélites acompanhando para ver onde ele ia passar. Mas essas forças não são nada comparadas à fúria e à ira do Deus que criou todas as coisas. E a menos que nós sintamos que a fúria de Deus está sobre o pecado humano e que não há distinção entre o bom e o mal, segundo a nossa distinção, mas está sobre todos os homens, a não ser que a gente veja isso, nós não vamos poder ter poderosos sentimentos em relação à verdade de Deus, e o amor de Deus vai ser, como tem sido pela igreja, reduzido a um sentimentalismo barato, que só serve para uma melhoria na nossa vida, uma autoajuda e planos de recuperação do nosso casamento, do nosso emprego, da nossa vidinha. Então Paulo chega num ponto de mutação,
Isso tudo porque nós paramos semana passada no que diremos, pois, dessas coisas? Mas a gente tem que descer, como eu falei, o pessoal sobe, fica lá um pouquinho, desce de novo, para rever tudo e subir o Everest. Isso é só uma visão panorâmica desse grande livro, é um incentivo para cada um de nós, fazer o que Lutero fez, o que Calvino fez, o que Tyndale fez, o que os puritanos fizeram dessa carta a sua companhia diária, porque diariamente nós precisamos de toda a armadura de Deus. Então vem o ponto de mutação aqui, a lei de Deus, Paulo diz, não pode santificar nem justificar você. É o que ele diz. Isso não acabaria com todo o evangelho de gente que está tentando fazer algo para merecer algo de Deus, ou que acredita realmente que foi algo que ele fez que salvou ele. Então agora vem a virada aqui de Paulo, ele diz em Romanos 3,19, para que toda a boca de todo mundo fique calado. Diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É isso, Romanos 3,19. Ou seja, ele diz, quando você ouve sobre a fúria de Deus, sobre o homem não viver para a glória de Deus, não pense que você vai resolver isso através da lei, não pense que você pode fazer algo para conter essa ira de Deus, não pense que você pode agradar a Deus de tal maneira, que Deus, a fúria dele não vai estar sobre você. Esse não é o caminho, isso não é o evangelho. Jamais preguem, e quando estiverem combatendo contra Satanás, jamais acreditem que há alguma bondade em vocês, ou algum tipo de obediência à lei que vocês podem ter, que vai desfazer essa fúria. Ou seja, a lei de Deus não pode tornar vocês amigos de Deus. Então em Romanos 3,20 ele diz, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei vem nos ensinar tudo isso que nós vimos. E não só isso, sabe, jamais pense que você pode ser absolvido por cumprir a lei, ou por merecer isso. A lei de Deus não pode justificar você, é o que Paulo vai dizer, em Romanos 3, até o 7, então ele enviou o seu Filho ao mundo para viver e morrer e ressuscitar, e isso é a base da nossa justificação, mas não só isso, porque tem gente que gosta disso, mas isso também é a base do poder da santificação, e essas duas coisas vêm junto. Se alguém em qualquer lugar do mundo vai ficar bem com Deus, vai ter que ser em Cristo, porque Deus só vai receber a glória que tem sido roubada dele, de todas aquelas formas que nós descrevemos, se um homem estiver em Cristo. Esse é o fundamento da nossa grande justificação, Cristo, e ele é o fundamento do poder para a santificação. Então essas duas coisas são desenvolvidas do 3 ao 7 pelo apóstolo Paulo, como escapar da ira de Deus, como ser amigo de Deus, como estar em paz com Deus, como viver para a glória de Deus, numa vida de santidade e amor, como ser justificado da culpa e ter o poder para escapar do poder do pecado e amar a santidade. A justificação, Paulo diz aqui, é o remédio de Deus para a nossa condenação, e ela vem antes, sabe, isso deve ser fixado em nós. A justificação, nós devemos fixar isso em nossos corações, é tão somente por aquilo que Cristo fez, e antes que possa começar uma santificação em nós, nós temos que ser justificados. Portanto, quando nós estamos vivendo a vida de santificação, não é para não sermos condenados, porque isso é achar que você pode ser salvo pela lei. Primeiro você tem que ser justificado para entrar em comunhão com Deus, e aí ser santificado. Essa ordem não pode ser alterada, mas grande parte do evangelho hoje é exatamente a alteração disso. Primeiro Deus tem que remover a condenação e dizer, é justo, porque Deus só pode se relacionar com pessoas nesta base. Ele tem que justificar um homem primeiro. Então assim Paulo lida primeiro com isso. O texto central é Romanos 3, 24 e 25. Ele diz, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você vê isso? Cada aspecto desse texto de Romanos 3, 24 e 25 são fundamentais. Justificados, isso é fundamental e valioso, porque significa que Deus declara o homem justo e reto aos seus olhos, antes de poder operar nele a santificação. Ele primeiro tem que dizer, esse homem é justo e reto, e ele faz isso em Cristo, antes, não depois.
Então, cada frase, justificados, a segunda, gratuitamente, ou seja, essa justificação que Deus diz, o homem não é justo, está justo, é uma declaração de Deus, ela é gratuitamente, é um presente de Deus, você não pode ganhar, você não pode merecer, você não pode achar que mereceu, é algo gratuito, nós não merecemos, nós não andamos reto, de uma maneira reta aos olhos de Deus para receber isso, não, a base não é essa, a base é a graça de Deus, por sua graça. Isso é maravilhoso, por quê? Porque significa que o que tira nós de debaixo daquele impulso poderoso que era a ira de Deus, é um outro impulso no coração de Deus, poderoso também, que é a graça, que nos salva da sua própria ira, através da redenção que há em Cristo. O que é redenção? É o pagamento, do preço. Nós somos resgatados da condenação ao sermos justificados, tudo gratuitamente. A redenção que está em Cristo, isso é fundamental, porque é maravilhoso para nós, porque é Jesus, é por causa dele que nós fomos justificados, não por causa da lei, não porque obedecemos algumas coisas e merecemos, não porque nós nos diferenciamos dos outros homens, mas porque Deus nos justificou, nos regenerou, nos trouxe, nos justificou. Ele é a rocha sólida sobre a qual nós somos justificados. É por isso que quando chega em Romanos 8, depois daquela aquele canto meio triste, aquela nota triste de Romanos 7, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você respira o ar, lá de cima da montanha de Romanos 8, com o coração cheio de gozo, a quem Deus exibiu, mostrou publicamente essa redenção, ou seja, a redenção não foi feita lá num canto escondido, foi feita numa cruz romana, sobre Pôncio Pilatos, sabe, com Herodes, foi algo na história, um homem de fato carregou pecados verdadeiros, meus pecados, seus pecados, num homem que andou neste mundo, num ponto da história, e aí diz como propiciação, ou seja, realmente o sangue de Jesus aplacou a ira, porque é para isso que a propiciação é. A ira foi removida, não está sobre aqueles pelos quais o sangue foi derramado, ele se tornou maldição em nosso lugar, e o juízo de Deus caiu sobre ele, a propiciação que há em seu sangue, isso é precioso, tudo isso, a base de todas essas coisas estão no sangue de Cristo, pela fé, mostra que nós somos beneficiários pela graça de Deus. Então, depois disso, Paulo sublinha para nós em Romanos 5,17, aqueles que recebem o dom da justiça, você vê, a justiça é um dom, eles reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, não pela lei, Jesus Cristo, pela fé, nós recebemos como um dom também, nós recebemos perdão e justiça imputada a nós por causa de Cristo, a justificação é um ato de Deus, de dizer para nós, de declarar que nós somos justos, essa é a melhor coisa do mundo, sabe? É a única maneira de você não conhecer um Deus cheio de ira, é a graça de Deus em Jesus Cristo, e esse é o remédio, sabe? É o único remédio, justificação pela graça, simples, de Deus, por causa de Cristo. Agora, há um remédio para a contaminação do pecado, porque o pecado não só nos condenou, Romanos ensina, o pecado nos poluiu. Então, nós precisamos da descontaminação, e a justificação não é um processo, é uma declaração, mas a santificação é esse processo, é o que Paulo diz, é um processo de transformação, depois que nós fomos regenerados e somos uma nova criatura, esse processo começa, ele é inexorável, mas como? Cristo é a chave, tanto da justificação, como da santificação. Então Romanos 6,19 diz, apresentai os vossos membros à justiça para a santificação. Primeiro, o homem não é mais culpado, é livre, está em Cristo, nenhuma condenação há. Então agora ele se apresenta, só agora, os seus membros não para o pecado, porque nós não podemos, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas apresentamos nossos membros à justiça para a santificação. Só justificados podem ser santificados.
Só quando o homem já não é mais condenado, quando o pecado já, a lei não decreta mais sua culpa, mas sim, ele é justificado por Deus, através de Cristo, da propiciação do seu sangue, gratuitamente. Então Romanos 7,4 diz assim: meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. A santificação não é operada pela lei. Nós vamos amar a lei de Deus, e vivê-la, viver a realidade dela. Mas, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7,4. Nós que somos justificados, fomos justificados para dar frutos para Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que frutos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como Paulo diz em Gálatas 5, 22, 23. Ou seja, quem está em Cristo justificado, com esta nova natureza, ele quer não ser salvo, ele já foi salvo. Ele quer não ser livre da condenação, porque ele já foi. Ele quer não ser livre da ira, porque não há mais ira sobre ele. Ele quer não com medo de ir para o inferno, porque ele não vai mais. Ele quer ser humilde de coração. Ele é um estrangeiro no mundo. Ele não faz parte mais deste mundo. Pelas misericórdias de Deus na sua vida, ele quer apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Como isso acontece? Não por causa da lei, não pelo temor da lei, não pelo temor da condenação, mas ao morrer para a lei, ele pertence a outro. A quem? A outro marido, Cristo. É tudo por causa de Cristo. Você vê como alguém que foi justificado não pode viver uma vida de pecado, porque ele está casado com Cristo, é o que Paulo diz, e a sua nova natureza impulsiona ele para Cristo. Então ele vai e faz o quê? O que a esposa faz com o seu marido muito amado? Ela abraça Jesus. Você se abraça com Jesus. O que exalta Jesus? É o que eu vivo, quer sofra, quer não. Jesus é santo. João diz: santifique-se todo aquele que tem nele essa esperança. Por quê? Porque é meu marido, porque eu amo. A santificação não é operada pela lei, no sentido do medo judicial da lei. É um homem já justificado, mas é um marido. Vocês agora estão apegados ao seu novo marido, então você abraça Cristo, você se apega a Ele, você não larga, você confia em Jesus. Jesus diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então você obedece, você vê, a motivação não tem nada a ver com a lei, com a condenação, é o amor. Você confia em Jesus, Jesus é o teu tesouro. Se o mundo todo te abandonar por causa da sua obediência, não importa, ele é meu tesouro. Perto dele, como diz Paulo, tudo é esterco, pelo amor a Cristo. Você vê, o que opera a santificação é essa nova base também, não é a lei. Você ama a lei como expressão do caráter de Deus, mas não tem nada a ver com aquela relação judicial com a lei. Você quer comunhão com Cristo, você ama Cristo, Jesus se torna a paixão da sua vida, é o que Paulo diz, e é por isso que você vai para a santificação. Então Romanos 7,4 implica morrer para a lei, e o que nos impulsiona a santificação é essa relação poderosa com o nosso novo marido. Então Romanos 8, como nós vimos, não nos tira de Romanos 7, nós descobrimos nesse amor desmedido por Cristo, que há em nós coisas que desonram Cristo ainda, que com o meu entendimento, eu quero de todas as maneiras honrar Cristo. Então quando eu vejo um pecado em minha vida, a lei que o apóstolo Paulo disse que antes operava a morte, agora, eu sou regenerado nessa nova relação, eu ainda vejo, e a lei mostra isso, que há coisa na minha vida que desagrada o muito amado marido da minha alma. Então, nós vimos que Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que sou, porque há um grande anseio para viver totalmente para Cristo, mas eu percebo que apesar de viver em santidade, eu não vivo em santidade como Ele é santo. E nós sabemos isso, quanto mais santo alguém é, mais ele consegue enxergar seus pecados. É o contrário, quanto mais comprometido com o pecado, menos a pessoa vê que ele nem sabe por que Deus está irado com ele. Então nós não saímos de Romanos 7 nesse sentido, mas nós vimos que Paulo, para não deixar os romanos assim, ele adentra para Romanos 8.
e diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão agora nesta peleja, mas vocês não voltam para a lei, vocês nunca mais. Agora vocês são impulsionados por um amor infinito que o Deus poderoso colocou em vocês por Cristo. E nós vimos como Paulo, então, em Romanos 8, de 1 a 30, ele aponta para como Deus nos guia, como Deus é maravilhoso em nos guiar até a glória. Ele nos escolhe na eternidade, nos impulsiona, e como isso é resumido no Salmo 73, 24, que diz: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. E depois, a partir do versículo 31 ao 39, ele nos direciona não mais a todas essas coisas maravilhosas que Deus fez, mas ao próprio Deus. E o Salmo 73, 25 a 26 resume isso assim: quem tem eu nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti e de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que diremos, pois, destas coisas? Desculpa, foi um resumo um pouco grande, mas nós tivemos que dar uma descida para lembrarmos. Aqui Paulo diz nós, mas não é querendo dar um certo quê de majestade, porque a gente tem essa mania, né? Tem gente que está falando só ela, mas fala nós. Nós temos estudado muito, é só uma linguagem para dar uma imagem mais pomposa, mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. Que diremos, pois, nós? Sabe, a ideia por trás disso é: você concorda comigo? Você também é um filho de Deus. Essas coisas aconteceram na sua vida. Ele está pedindo uma resposta aos leitores da carta. Pensem nessas coisas que foram ditas para vocês aqui. Deixem que isso influencie a situação de vocês dia a dia, porque é assim que se luta contra Satanás. Em outras palavras, apliquem as verdades evangélicas a vocês. Embora Paulo não conhecesse pessoalmente aquelas pessoas, cada uma delas tinha sofrimentos diferentes, problemas diferentes, mas Paulo diz: isso, se vocês estão em Cristo, é a realidade para vocês, como é para nós aqui no século 21. Paulo sabe que isso determina quem é cristão verdadeiro em todos os lugares. Os romanos que ele nunca tinha visto, e nós. O primeiro é que, como resultado disso, há um compromisso com a justiça, com toda a justiça, como está em Romanos, de 31 a 39. E ele admite que os seus leitores, se estão em Cristo, eles estão sujeitos a Deus, como? Romanos 6, 18, como escravos da justiça. Sabe? Então, como escravos da justiça, agora, com esse amor desmedido pelo marido, eles procuram em tudo a vontade de Deus. O evangelho da graça não é o evangelho que libera os homens para viver uma vida assim, não é aqui que ele traz eles, aqui. Escravos da justiça, executam com todo o coração a vontade de Deus. Então, Cristo opera a santificação. O segundo fator é a exposição inevitável a todas as pressões da vida. Eu estive num congresso, num carnaval, que preguei sobre a fé sob pressão, em 1 Coríntios 18 a 31. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 31 a 39. Ele fala sobre a exposição a todas as dificuldades, fala das dificuldades materiais, da hostilidade humana comum ao cristão. Nós, que diremos nós então? Não apenas Paulo enfrenta isso, todos nós. Ele diz no versículo 35, tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como Paulo havia ensinado aos cristãos iniciantes. Porque muita gente fala assim: tem verdades que nós temos que falar só para as pessoas. Não. Paulo, na sua primeira viagem missionária, disse assim em Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para indo em direção ao reino de Deus. Por muitas tribulações nós entraremos no reino de Deus. Ele nos escondeu isso, muitas tribulações podem ser evitadas por um caminhar prudente, né? Nós temos que admitir que muitas aflições o homem busca, mas Paulo diz: não, se você estiver disposto pelo Espírito Santo, já sendo justificado, regenerado, e estando vinculado ao seu novo marido, a uma vida de obediência,
então você vai ter que nadar constantemente contra as correntes deste mundo, e você vai sentir isso. Assim Paulo imagina seus leitores, sabe, e nós, nos reconhecendo no mesmo espelho, e vendo nele refletido. Paulo vê cristãos preocupados, lutando uma batalha dura, e Paulo quer se certificar de que eles estão com as armaduras, com toda a armadura de Deus. Sofrimentos, dores, perseguições, mortes, aflições, ou seja, pessoas como nós. Paulo desafia essas pessoas: que diremos nós diante dessas coisas? Pense, Paulo diz, pense. O que Paulo deseja que nos aconteça? Ele quer que nós usufruamos da nossa posição como filhos de Deus, sabe? Não técnicas. Paulo sabe que o pensamento emocional, debaixo da pressão da vida, ele sabe o que é isso, o que é ser pressionado, a racionalização das reações, prejudica a posse que nós temos em Cristo, de tudo aquilo que Ele é. Daí o seu pedido para reagir contra aquelas coisas inevitáveis, para quem é completamente focado e ama Cristo, para viver para a glória dEle neste mundo. Então ele apresenta nesses versículos de 1 a 30, aquelas coisas que ele apresentou. Pense no que você sabe sobre Deus. Ele diz: pense diariamente, se revista dessa verdade, dessa armadura, e aplique a vida. Essa é a batalha, esse é o bom combate, essa é a armadura. Oponha-se mentalmente às suas emoções. Como? Argumente consigo mesmo. Afaste-se das tristezas que o pensamento emocional vai espalhando. Desmascare a incredulidade do seu coração. Domine-se, fale consigo mesmo. Esforce-se, Paulo está dizendo para os romanos, para tirar os olhos de vocês dos seus problemas e fixe os olhos no Evangelho. Pense na ira de Deus, pense no que vocês eram, pense no que Deus fez por graça, pense na posição de vocês, pense que não há condenação sobre vocês, pense em tudo que Deus é para vocês em Cristo agora. Ou seja, deixe que o pensamento evangélico corrija o pensamento emocional. Não permita, acorde de manhã, vista a armadura da verdade do Evangelho, para combater contra Satanás, o mundo e a carne, não com o pensamento emocional, mas com o pensamento evangélico. Desse modo, segundo o apóstolo Paulo, do Espírito Santo que habita em nós, e nos assegura a nossa filiação, porque Ele testemunha nos nossos corações. Ele diz no versículo 15 que nós somos filhos de Deus, nos levará ao ponto em que a última conclusão triunfante de Paulo leva, que é o versículo 38 e 39, do capítulo 8, a primeira parte do capítulo 8 nós tínhamos visto na semana passada: pois estou convencido, que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso. Isso vai extrair de nós a resposta, e a mim também, sabe? Pois nessa resposta do apóstolo Paulo, que diremos depois dessas coisas? Nós diremos isso, é o que nós diremos. Está o segredo da experiência que ele diz que os filhos de Deus experimentam. Em tudo isso nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a vitória que vence o mundo, esse é o poder da graça. É por isso que Lutero disse que esse era o melhor de todos os evangelhos romanos. É por isso que Calvino disse que quem entendeu essa carta está apto, sabe, para toda outra peleja que vier pela frente. É por isso que Tindeiro, que morreu lá na estaca, disse: olha, esse é o verdadeiro Evangelion em sua plenitude. Capacitou Paulo a ser morto, a Tindeiro a ser morto, queimado na fogueira, a Calvino enfrentar todas essas pressões. Que diremos, pois, diante dessas coisas? A resposta modelo do apóstolo Paulo aqui consiste em 4 ideias, e eu tenho 20 minutos, portanto não vai poder falar as 4 ideias.
Então a gente vai ter que continuar subindo um monte outro dia. Não vou nem falar que é quinta-feira que vem, porque senão, se por acaso não for, alguém vai dizer, mas tu disse. E como alguém não pode voltar atrás, nós vamos continuar subindo, mas vamos ver. Então Paulo responde isso com 4 ideias. 4 ideias. Focalizada em outras perguntas. Por que Paulo gosta de perguntas? Vocês dizem que Paulo gosta de perguntas. O que faremos, pois, então? Sabe? Paulo gosta de fazer pergunta, né? Ele já sabe a resposta. Mas porque as perguntas fazem as pessoas pensarem. E viver o Evangelho exige a nossa mente. O Evangelho, sabe? O nosso culto é o culto racional a Deus. Pense, ele está dizendo, pense de maneira evangélica. Quando um pensamento emocional invadir você, diante das lutas e pressões, afaste o pensamento emocional com o pensamento evangélico. Então ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. As ideias de Paulo vêm como perguntas aqui. A outra pergunta é, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, né, com Cristo, todas as coisas? É outra pergunta. E no versículo 31, 33, ele vai colocando isso. Depois outra pergunta, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Sabe, a palavra-chave aqui, em lugar de, no grego, Deus é por nós. Seu próprio Filho Ele entregou por todos nós. As respostas são sempre focadas em Cristo. Cristo intercede por nós, no versículo 31 a 34. E o quarto pensamento é a conclusão dos 3 outros juntos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos estudar uma ideia dessa de cada vez. A primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tradução não é muito boa. Porque pode dar a ideia de que como Deus é por nós, ninguém é contra nós, mas não é isso que ele está dizendo. Você tem que se revestir toda a armadura de Deus para lutar. Se não tivesse ninguém contra nós, você não precisava. Então é óbvio que há coisas contra nós. Quando ele diz, quem será contra nós? Ele não está dizendo que não há contra nós. Há o diabo contra nós. E ele tinha dito lá em Efésios, você deve se revestir toda a armadura de Deus para poder resistir contra as astutas ciladas do diabo. E fazendo tudo, vocês ficarem firmes. Então a ideia não é de que não há oposição. Quem será contra nós? Não, há Satanás, há um mundo, a cultura que foi fomentada pela mente caída do homem natural, e a nossa carne. Há coisas contra nós terríveis. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nenhuma oposição poderá nos esmagar. Nós somos justificados, somos casados com Cristo, o amor por Ele domina o nosso coração. Paulo diz que em nós há a suficiência de Deus como soberano protetor, e a determinação sua num compromisso conosco. Se Deus é por nós, quem é Deus? É o que Paulo desenvolve. Paulo fala do Deus da Bíblia, o Senhor, Yahvé, como está lá em Êxodo 34, 6, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, ou aquele a quem o Deus unigênito que está junto do Pai tornou conhecido a nós, como João 1,18 diz. Esse é o Deus que falou e anunciou em soberania. Paulo está dizendo, olha, não é que não existem forças contra nós, mas o que são essas forças? Você vê como a graça nunca pode ser usada como justificativa para a vida fracassada, queridos. Minha vida vai se arrastando pelo mundo, sem armadura, sem nada, mas a graça de Deus, isso tem nada a ver com a graça, e isso é graça. Este é o Deus que em sua soberania falou em Isaías 46, 9 e 10, é isso que Paulo diz. Se esse Deus é por nós, esse Deus, ele diz, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. É por isso que Paulo vai dizer desse capítulo maravilhoso, aquele que dantes conheceu, a esse ele predestinou, o que se predestinou ele chamou, o que chamou ele justificou, o que justificou ele vai glorificar. Está vendo? É Deus, ele é por nós. Este é o Deus que mostrou a sua soberania tirando Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão não estava buscando Deus,
era um pagão que adorava a lua. É o Deus que tirou Israel do cativeiro do Egito, tirou Israel da Babilônia, que tirou Jesus do túmulo. É Deus que mostra a sua soberania todas as vezes que levanta um pecador da morte espiritual, que não podia sequer desejar Deus, ver qualquer coisa espiritual, Deus ressuscita ele. Este é o Deus de Romanos, Paulo diz, o Deus cuja ira se manifesta, como em Romanos 1,18, contra toda impiedade e injustiça dos homens, mas que no entanto, como diz Romanos 5,8, demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, não porque éramos bons. Este é o Deus que chama, justifica e glorifica, como Romanos 8,29 vai dizer, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o Deus. Se Deus, esse Deus, é por nós, o que significa é por nós? É por nós. As palavras afirmam a aliança do compromisso. Esse Deus se aliançou conosco. Nós agora somos parte da sua aliança. O objetivo da graça, como já vimos, é criar uma relação de amor entre Deus e os que foram trazidos pelo Espírito Santo e creram. Há um tipo de relacionamento para o qual eles foram criados. Que relacionamento? O relacionamento que vive para a glória de Deus. É um laço de comunhão pelo qual Deus se une em nós em aliança. Ele não pode quebrar a aliança, essa aliança não pode ser quebrada. Ele impõe isso unilateralmente pela promessa e pela ordem, como está lá em Gênesis 17, 1, 7, 9, eu sou o Deus Todo-Poderoso, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, para ser o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes, a eles eu guardarei a minha aliança. Paulo está dizendo, esse é o Deus que é por nós, o por nós aqui é a aliança, e Gálatas 13, 4, Paulo diz e mostra, que todos os que estão em Cristo, quer gentios, quer judeus, são incorporados por meio de Cristo à descendência de Abraão, que faz parte da aliança, dessa aliança eterna, e uma vez estabelecido o concerto, ele permanece, pois Deus cuida e determina. É por isso que Judas 24 diz, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar em glória, puros, é Ele, é a aliança dele, ele não pode quebrar, ele não pode mudar ela a nenhum da sua extensão, como Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele é o Deus, ele cuida de nós, como? Como Pai, em Cristo, como esposo e rei. Esses são os modelos de relacionamento humano, em que o seu relacionamento de aliança é apresentado para nós, filhos de Deus. Deus é fiel à sua promessa, Deus é fiel ao seu propósito, e a promessa em si mesma é, eu serei o seu Deus. Isso é amplo, quando revelada, ela contém tudo que 2 Pedro 1,4 diz, grandiosas e preciosas promessas, elas são garantidas pela aliança de Deus. Você vê porque está revestido da verdade, da armadura da verdade, serem homens, não soldados nus, mas assim, revestido da verdade, o homem está pronto para a luta diária, para a glória de Deus. São as grandes e preciosas promessas, como diz 2 Pedro 1,4, com as quais Deus se comprometeu a suprir as nossas vidas. Este relacionamento de aliança é baseado, tudo aquilo que nós chamamos de evangelho, sabe? Ela é a base do que nós chamamos de evangelho. Quando os adoradores, quando nós nesta noite chamamos Deus de meu Deus, e Deus diz meu povo, está sendo utilizada a linguagem da aliança. Então Paulo está dizendo, Deus é por nós, Deus é por nós, sabe? Ou seja, nós temos a garantia divina de nos sustentar, de nos proteger, de nos santificar, de nos guardar para que nada nos separe do amor de Cristo, cuidar de nós durante todo o tempo da nossa peregrinação da terra. Deus se comprometeu em aliança com isso. Isso é o evangelho, a nos levar ao regozijo final. Isso Deus vai fazer. É isso que quer dizer Deus é por nós. Não importa quantos obstáculos apareçam, não importa quão poderoso seja Satanás neste mundo, quão poderoso seja o mundo em si e a carne, ele é por nós.
Ele está aplainando o caminho e nos levando para lá. Deus é por nós. É uma das realidades mais impactantes de toda a Bíblia. É o que significa: Deus está a nosso favor. O Deus Todo-Poderoso. Como diz a resposta, encontrada no Salmo 56, na declaração: Deus está a meu favor, no versículo 9. Essa é a mola propulsora para a vida diária. Eu nunca mais estou debaixo da condenação. O poder de Deus habita em mim. O meu novo coração ama a Cristo e quer viver para Ele em obediência. Eu sou escravo da justiça. Deus é por nós. Então Davi diz, no versículo 2 do Salmo: os meus inimigos me pressionam sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas ele tem um conhecimento de Deus, que Paulo está expressando aqui. Então ele tem uma nota de triunfo em sua oração, em primeiro lugar, e que é o que Paulo quer que os romanos lembrem, nós lembremos, em meio à aflição, dor, morte, perseguição, gente sendo martirizada, um mundo desprezando, pensar evangelicamente é fazer como Davi aqui, é o que Paulo está nos mostrando. Davi diz no versículo 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Ou seja, o interesse de Deus está focado em mim. Não há nenhuma lágrima que esteja fora disso. Segundo, nos dá confiança. No versículo 9, Davi diz: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Terceiro, oferece base para a confiança. Ou seja, vence em nós todo medo, todo pânico. E não faz de nós pessoas se lamentando, fazendo da graça um ajuntamento de lamentadores, desgraçados, que não tem força para sair da cama, que chega no final do dia dizendo que a graça não pode protegê-lo no próximo dia e nem no próximo. Então Davi diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus eu confio e não temerei. O que pode me fazer o simples mortal? É isso que Paulo está dizendo. É isso. A carne ou o homem, como está no versículo 11, podia fazer muita coisa a Davi, matar ele, perseguir ele, como fez. Seu filho expulsou ele do castelo, Saul perseguiu ele. Mas Davi está dizendo, e Paulo quer que os romanos e nós entendamos, aqui nesse ápice de Romanos, que é o capítulo 8, e o que Davi está dizendo é que no mais profundo sentido, ninguém pode nos fazer mal. É isso. Ninguém pode nos tocar, pois nossa vida interior está escondida em Deus, em Cristo. Quem nos separará desse amor? A morte, a perseguição? É isso que Paulo está querendo enfatizar. Pense evangelicamente, pense evangelicamente. Estar com a armadura é pensar evangelicamente o tempo inteiro. E o Deus que o ama, não importa o que lhe aconteça, Ele preservará a vida. A vida que nós recebemos em Cristo, está segura. É isso. E o Salmo 56 também ajuda a responder a pergunta: quem são as pessoas, nós aqui, que Davi e que Paulo diz, Deus é por nós, quem é? Muita gente fica me perguntando, sabe, eu tenho que responder na internet 1000 vezes essa coisa: será que eu sou filho de Deus? É como se a Bíblia não falasse nada a respeito, se fosse simplesmente uma questão de eu saber ou não. A Bíblia fala muito a respeito, e é quando tudo isso junto é operado, e o Espírito Santo em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Esse nós, favorecido por Deus, o salmista apresenta 3 qualidades conjuntas que identificam os filhos de Deus. Primeiro, ele louva a Deus pela sua verdade. Gente que está nesse Deus é por nós, é gente que ama a verdade. Não é gente que tenta torcer, porque é só diante da verdade, da palavra de Deus, tem 2 maneiras só: ou ela muda você diariamente, ou você muda ela para se adaptar ao que você é. E o salmista diz que essas 3 qualidades, a primeira, que faz você saber que você está naqueles nós, é que você louva a Deus pela sua palavra. No versículo 4 e 10, Davi diz:
Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que pode me fazer a carne. Você vê? Quem nos separar do amor de Cristo? Quem são essas pessoas? São pessoas que amam a verdade. Porque essa é a característica daqueles que estão casados com Cristo. Salmos 56:4. E no 10, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Isto é, eu observo Deus na revelação da verdade, e eu adoro Deus por essa verdade, amo essa verdade, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em lugar de eu me abandonar em fantasias e devaneios teológicos, eu me apego à verdade. Eu não quero saber se o mundo acha ela boa, relevante. Não me importa. Essa é a primeira característica. A segunda, ele ora. E o desejo que impulsiona o seu coração é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o objetivo e a finalidade da vida desses que Paulo está dizendo. Deus é por nós, quem será contra nós? Esse nós. No versículo 13, Davi diz, para que eu ande diante de Deus. Ou seja, andar diante de Deus é piedade, é fazer como Enoque, né? Andou com Deus, andou na vontade de Deus. E em terceiro lugar, ficar com Deus em comunhão é a segunda característica. A terceira, no 12, paga seus votos de fidelidade e gratidão, sabe? A esposa e o esposo. O que fez fazer os votos é o amor, né? E esse amor impulsiona. É o que o versículo 12 diz. Então, quem são essas pessoas? Esse nós. A pessoa que louva, a pessoa que ama a verdade, ora, agradece e é fiel. Essas pessoas têm em si as marcas dos filhos de Deus, porque é isso que a graça faz com os homens. A promessa da graça era, eu lhes darei um novo coração para que me obedeçam. Tudo isso é em Cristo. Você vê, o homem já não está mais condenado, ele não está com medo de ir para o inferno mais, ele não pode mais, ele já foi declarado justo. Esse foi o primeiro passo, e foi só aquele passo que faz todos esses outros serem possíveis. E ele tem sim, então, esse nós, essa marca. E qual foi o propósito de Paulo ao fazer essa pergunta? Quem será contra nós? Se opunha ao medo. O cristão tímido sente medo, às vezes, dessas forças agregadas contra ele: o mundo, Satanás e a carne. E é assim que os romanos estavam se sentindo. Então o apóstolo Paulo vai aplicar essa verdade como a armadura pela qual eles enfrentam esses medos. E nós vamos ver, não hoje, mas na próxima vez, como Paulo mostra isso no capítulo 8 de Romanos. Essa é a armadura de Deus. Todos nós podemos olhar e ver, eu tenho vestido toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo, e tendo feito tudo, permanecer firme. Como Paulo diz lá, quanto mais, amados meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. E depois ele conclui dizendo, e tendo feito tudo, permanecer firme, com toda a armadura de Deus. É por isso que Romanos é o verdadeiro evangelho, porque todos os caminhos da Bíblia nos levam para lá. Quão terrível é vivermos numa geração de soldados. Alguns não são nus, cheios de misticismo, que os levam a uma luta louca, incrédula, e que só acaba propagando com o seu desejo de lutar, mas mal, heresias e erros, do que ajuda para esse mundo sem Deus. É uma loucura que destrói o homem e destrói os outros. E nós fomos chamados para ser esses homens com a armadura completa, todas as partes, todas as peças.
olhando para os nossos inimigos, fortes. E Paulo vai mostrar aos romanos que estavam na capital do império. Imagine ser cristão em Roma, onde estava César, os poderes do mundo contra todo o evangelho, onde Paulo foi martirizado, onde Pedro foi martirizado. É para essa igreja que ele está escrevendo. Ele está dizendo para eles: aí em Roma, na boca do leão, no covil de César, se vocês tiverem toda a armadura de Deus, vocês não vão ter motivos para ter medo, a ter um testemunho ousado do amor desmedido que vocês têm por Cristo. Então nós continuamos depois, em Romanos 8, vamos ficar de pé. Quão maravilhosa é a palavra de Deus. You're my beloved, you're my bride, to sing